Oi, como vocês estão? Tudo bom? Mais um vídeo, né? Depois de um tempo sem gravar. Hoje é o último vídeo a respeito de Caim. No próximo já vamos falar da descendência maligna, descendência dos caídos, né? O vídeo muito importante de hoje, para botar uma pedra em cima desse satanismo que tem sido apregoado nos dias de hoje. Já quero começar dizendo coisas que homens dizem, mas a Bíblia não diz. Tá? Coisas que homens afirmam, mas a Bíblia não diz isto. Eles dizem uma coisa, mas a Bíblia diz outra. Vou pedir perdão para vocês pelos vizinhos, como eu falei. São gente que não tem nem um pingo de educação, né? Então sempre aquele barulhozinho de fundo, né? Vocês me perdoem porque não tenho outra forma de gravar, a menos que eu mude de casa, né? Para uma casa onde haja vizinhos com educação, né? Onde o isolamento acústico seja um pouco melhor. Além do que eu realmente ainda preciso mudar de aparelho, que eu não consigo compartilhar a tela, fazer nada que eu gostaria de trazer um material melhor a vocês, mas no momento é o que eu estou podendo apresentar, tá? Para não deixar de gravar, nem de fazer o que é importante. Eu já quero começar a colocar essa tela aqui, ó, né? Caim está na genealogia de Adão, né? Eu quero primeiramente levar vocês ao texto bíblico, para não ficar só no que eu penso, no que eu digo, no que eu acho, tá bom? Porque isso não cabe na Bíblia. Texto bíblico na tela, e eu vou trazer diretamente da Bíblia, né? Assim como é apresentado na própria Bíblia mesmo, sem que haja um entendimento meu, mas lendo o texto em si, tá? Vamos ler aqui comigo em Gênesis 4, tá? Versículo 1. Bíblia online, então não é não escrita minha, é o que já está na internet, todo mundo pode ver. E quem tem a sua Bíblia em casa também pode acompanhar diretamente na Bíblia. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Vocês perceberam que aqui não cabe qualquer outra afirmação que não seja esta que está na tela? Adão conheceu a Eva, e Eva deu à luz a Caim. Ponto. Não há espaço bíblico para qualquer outra afirmação que não aquela que o próprio versículo, texto bíblico nos dá, né? Então por que homens afirmam outras coisas? Porque sem a concepção de Eva tendo relação com a serpente, não é viável a afirmação de que anjos têm relações entre si no céu. Que existem anjos que lá eles produzem relações, assim como na terra, né? Fica difícil você levar o paganismo para o céu sem a genealogia de Caim. Como eu disse, se fosse só o Caim ser filho da serpente, eu nem me importaria tanto, como eu disse, não é uma questão salvífica, né? É uma mentira que essas pessoas tratarão com Deus, mas só isso não traria nenhum problema, nenhum mal maior, além da própria mentira em si. Como eu digo, o grande problema é aquilo que está por trás de tudo isso, né? São afirmações tão absurdas que quem acredita nisso não posso nem chamar de ignorante, tá? Eu não consigo achar um adjetivo, uma palavra que possa qualificá-los, né? Porque são aberrações absurdas. Mas vamos seguir em frente para a gente não perder nosso tempo com isso, porque, como eu disse, coisas que homens dizem, mas a Bíblia não, tá? O texto bíblico ele é muito enfático em dizer que Caim é descendente de Adão direto, né? Adão conheceu a sua mulher Eva e gerou Caim. Ponto. Nisso. Vamos seguir em frente aqui. No texto original afirma que as mulheres de Adão, né? Deixa eu trazer mais aqui. Deixa eu ler o texto para vocês. Ora, é o que está na tela, vocês acompanhem comigo, por gentileza. Se procederes bem, deixa eu verificar se é esse mesmo. Não é esse texto não, mas eu vou ler para vocês. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes varões de renome da antiguidade. Gênesis 6:4. Né? Aqui é onde declara, né, o texto que eu coloquei para vocês o título aqui, Gênesis 6:4, é o texto onde declara que os filhos de Deus, né, os anjos que desceram à terra tiveram relações com os homens, porque eles abandonaram a sua natureza para poder produzir filhos. Satanás ele não abandonou a sua natureza, ele foi lançado com seu corpo espiritual na terra,
tá? E eu vou falar depois sobre castas, vocês vão perceber que ele nunca suportou nós, nunca nos suportou, né? Então essas afirmações, como eu disse, tem um propósito específico, maçonaria, satanismo, tudo tem um propósito de trazer a deturpação da palavra, né? Vamos lá. No texto original afirma que as mulheres da linhagem de Caim eram filhas de Adão. Como eu falei, a genealogia, quando o homem é morto e não tem filhos, ela é trazida pelas filhas, né? E toda a genealogia bíblica tem um entendimento de levar até Jesus. É por isso que só se trata de genealogia ligada a Jesus. As outras genealogias são deixadas à parte, tá? Não havia nenhuma necessidade dessas mulheres estarem ligadas a Adão, à exceção da prova de sua origem. Os textos que porei a seguir provam isso. Elas poderiam simplesmente serem referenciadas por filhas de Caim. Ao serem retratadas como filhas de Adão, fica provado a linhagem adâmica de Caim por suas filhas. Mulheres não entram na genealogia, a menos que essa genealogia seja do lado do pai. Tá? As mulheres não entram na genealogia, a menos que essa genealogia seja do lado do pai, para referência, né? E Caim já era morto, logo a sua genealogia é referenciada por suas filhas, né? Texto como sempre, para a gente acompanhar junto. Se procederes bem, tá. Vamos começar a partir daqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. E aqui é para mostrar que o próprio texto bíblico, não há nenhum texto bíblico que apoie esse satanismo de que Caim seja filho de Satanás, tá? O pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, desejo e não pecado, tá? O texto aqui em português e em hebraico, a parte que nos interessa, procederes bem, tá? Texto na tela novamente. Procederes bem, yatab, no hebraico, ser bom, ser agradável, estar bem, ser satisfeito, estar alegre, estar bem colocado, né? Ou seja, alegrar o seu coração. E qual é a contrapartida deste texto aqui que muitos satanistas usam para dizer que Satanás era filho de Satanás, que Caim era filho de Satanás? Vamos seguir em frente? Observem aqui o que o próprio texto está dizendo, tá? Yatab, proceder bem, ser bom, ser agradável, estar bem consigo mesmo, tá? Se tornar contente, jubilar, fazer bem, agir bem bondosamente, ser feliz. Olha o texto que contrapõe a esse e prova exatamente esse mesmo texto aqui, lá no Novo Testamento. Não segundo Caim, que era do maligno. Muitos usam este texto para dizer que Caim é filho de Satanás. Mas olha como este texto aqui está confirmando este texto aqui. Tá? Lembre-se que está dizendo ser bom, ser agradável, estar bem consigo. Certo? Ser do maligno. E assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque a sua obra eram más. E de seu irmão eram justas. Tá? Ou seja, uma inveja ali. Vamos seguir aqui o texto. Do maligno, tá? Poneros, do grego, cheio de labores, aborrecimento, fadigas, pressionado, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos. Lembra que ele tinha que ser bom, estar alegre, estar bem consigo mesmo? Cheio de perigos. Um tempo cheio de perigo, a fidelidade. Estou trazendo todo o texto, tá? Até aquilo que não condiz, mas está no texto da sua própria tradução. Fidelidade à fé cristã, que causa dor e problema, mal de natureza ou condição má, num sentido físico, doença, cegueira. Nesse caso, a cegueira seria espiritual, né? Num sentido ético, mal, ruim, iníquo. A palavra usada é, no caso, nominativo, em Mateus, isto geralmente denota um título do grego, consequentemente Jesus Cristo dizendo, livrai-nos do mal, ou seja, está dizendo que ele deveria se livrar do mal que o aborrecia, aquilo que estava oprimindo a sua alma, certo? Ou seja, Novo e Velho Testamento falam a mesma coisa, se procederes bem, se a sua alma for bem, boa. Lembra que tem um texto bíblico que fala assim, se seus olhos forem bons, a sua alma irá bem, mas se seus olhos forem mal, a sua alma estará escura, ele escurece a alma. É exatamente isso aqui. Tá? Ser bom, né? Ter olhos bons para com seu próximo e consigo mesmo. E para com Deus principalmente.
né? E aqui do maligno está dizendo exatamente o que ele está dizendo em Gênesis, que por dentro ele era cheio de labores, ele lutava consigo mesmo, ele era iníquo por dentro, tá? Ele era mal da sua própria natureza. Seguindo em frente aqui. Aqui nós chegamos ao texto onde os anjos começaram a pecar contra os homens, a natureza humana, onde a própria palavra diz, isso também está no texto de Enoque, tá? Onde diz que Deus não fez esposas para ele, afirmando que não existe anjos no céu. O próprio texto de Enoque, onde diz que Deus não fez esposas para eles, porque eles eram detentores de uma vida eterna, né? E eles moravam no céu, ou seja, não haviam adjuntoras para eles, porque eles eram detentores de uma vida eterna, tá? Isso também não está só na Bíblia, está no texto de Enoque também, livro de Enoque, tá? Vamos seguir em frente. E os anjos que não guardaram seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em escuridão eterna, né? Em prisões eternas, para o juízo daquele grande dia. Deixe-me verificar um pouquinho aqui, só um minuto, por gentileza. Vamos seguir aqui. Tá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês antes de seguirmos em frente é aqui, ó. Deixa eu voltar lá, para que eu não esqueça do texto inteiro, tá? Então disse o Senhor, porque muitos vão dizer ali que houve uma maldição também em cima de Satanás, porque ele tinha feito um filho em Eva. Só que ali havia uma maldição e uma profecia, tá? A maldição para a serpente, uma profecia, a semente de Eva que pisaria a cabeça da serpente, antiga serpente. Ali há um jogo de palavras, como eu disse, o próprio texto bíblico diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, o filho de Deus é esquadrinhá-las, certo? Então ali há uma maldição que se cumpriu na serpente, como eu provei para vocês que é uma serpente de verdade, e uma profecia, a antiga serpente, onde a semente de Eva, né, mataria a serpente antiga. Ou seja, vamos ler o texto que eu vou explicar para vocês no texto. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita será, mais do que todas as feras, um animal, certo? E mais do que todos os animais do campo. Exatamente, feras e animais. E sobre teu ventre andarás, e por ti comerás, do pó comerás todos os dias da sua vida, e por inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, no caso aqui, entre a tua semente, entre a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa aqui seria uma serpente real, tá? Que ao ser pisada ou se aproximar dela, a gente sabe disso, que ela nos pica. E nos pica onde? Próximo ao calcanhar, certo? Aqui é uma maldição, né? E a outra, e ela lhe ferirá da cabeça também. Existe uma profecia onde ali é a semente de Eva, que é o próprio Jesus, que pisaria a cabeça da serpente, certo? Então observem aqui que são duas questões. Uma é uma maldição, uma serpente real, que esta aqui, as feras, né, dos animais, e outra é uma profecia da semente da mulher que pisaria a antiga serpente. Então aqui a gente tem que começar a saber fazer a separação, a diferença, né? Porque não adianta somente eu trazer textos equivocados e afirmações enganosas e mentirosas daquilo que a palavra não está dizendo, certo? Porque já foi provado que é uma serpente real e ela perdeu a sua capacidade de andar, né? Em um outro momento, até em Apocalipse, nós sabemos que Jesus Cristo pisará a cabeça da antiga serpente, não é verdade? Tá, seguindo em frente aqui, texto na tela novamente, para que a gente possa seguir em frente, tá? E para que não fique confuso também na forma de explicar. Novamente, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, seu domicílio, reservou em escuridão e prisões eternas para o juízo daquele grande dia. Judas 1,6, né? Domicílio. A palavra aqui é oikiterion, tá? Lugar de morada, habitação, deixaram sua casa, seu lugar de morada, habitação, e também do corpo como local de morada para o espírito, ou seja, abandonaram o seu corpo espiritual. Para poderem cometer pecados, eles tiveram que abandonar a sua morada, porque lá é impossível fazer isso, certo? E também abandonaram o seu corpo espiritual para se transformar em outra coisa, e assim conseguir produzir filhos na terra.
Olha quanto processo eles tiveram que passar para poder ter uma natureza caída e realizar a possibilidade de ter filhos. Certo? E não há essa afirmação em lugar nenhum da Bíblia ou qualquer outro livro onde Satanás tenha feito o mesmo. Mentira, né? Seguindo em frente. Para que a gente não perca o fio da ninhada, como sempre a gente costuma fazer. Havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus, também depois, haviam gigantes. Esses gigantes aqui, como eu já falei, eram, na verdade era Nephilim, né? Ou seja, haviam caídos na terra antes e também depois, quando os filhos de Deus desceram na terra. Ou seja, os caídos que haviam antes era o quê? O Satanás, que foram lançados na terra, e também depois, quando esses anjos desceram na terra, tornaram sua natureza caída, certo? Os filhos de Deus aqui é Bene Ha Elohim, anjos, e filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Olha como a Bíblia é clara quando diz geração de filhos por seres angelicais, né? E esses eram os valentes, o Giborim, que houve na antiguidade, homens de fama, certo? Gênesis, ou seja, semideuses. Gênesis 6:4. Aqui nós entramos no texto onde nos interessa, tá? Onde diz, a própria Bíblia diz que essas filhas eram filhas de Adão, mulheres totalmente humanas, 100% humanas, tá? Geradas daquela natureza onde Deus tinha colocado, filhas de Adão, não filhas de serpente, tá? Vamos lá. Bate, né? Filha, menina, nora, irmã, netas, toda que se refere-se à natureza humana, 100% humanas, tá? Adão, o homem, humanidade, designação de espécie humana, homem, ser humano, homem como indivíduo, humanidade no sentido intencional, de muita frequência, Adão, o primeiro homem. Aqui a própria Bíblia designa essas mulheres como filhas de Adão. Por quê? Não eram filhas de Caim também? E como eu disse, toda a natureza humana foi caída, ela foi destruída, ou seja, até os filhos de Sete estavam em pecado, certo? Com exceção de Enoque, que foi tomado por Deus, e também de Noé, e sua família, que foi considerada pura, de forma que eles tiveram que povoar toda a terra, todos eles, sem exceção, né? Homens da natureza humana, espécie humana, né? Filhas, Bate, Adão, filhas de Adão. Seguindo em frente. Algumas ocorrências de Bate em Gênesis 5:4, depois que gerou Sete, por isso que eu falei, tanto as filhas de Eva, de Adão, de Sete, quanto as filhas de Caim pecaram contra Deus e todos foram destruídos em Gênesis 6. Tá? Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, ele ainda viveu 800 anos e gerou filhas e filhos. Daí vem a esposa de Caim. Porque ele não gerou só 3 filhos. Gerou filhos e filhas. Certo? Aqui, ó. Bate. Filhas. Deixa eu me voltar aqui. Filhas de Adão. Seguindo aqui. Gênesis 5:7, depois que gerou Enos, viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos tiveram filhos e filhas, tá? Não tiveram só a questão especificada na Bíblia por causa da genealogia de Jesus. Próximo texto. Deixa eu ver se é esse mesmo para não perder. Tá, esse texto aqui agora. Gênesis 5:10, depois que gerou Cainã, viveu Enos 800 anos e teve filhos e filhas. Certo? Aqui, ó. Gênesis 5:13, depois que gerou Malael, viveu Cainã 800 anos e teve filhos e filhas. Simples assim. A Bíblia não tem como você fugir do que o próprio texto nos impõe. Né? O próprio texto bíblico ele não dá espaço para qualquer outra afirmação além daquela que a própria Bíblia está dizendo. Gênesis 5:16, depois que gerou Jared, viveu Malael 800 anos e teve filhos e filhas. Gênesis 5:19, depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Próximo texto. Gênesis 5:22, andou Enoque com Deus e foi tomado por ele, certo? E depois gerou filhos e filhas, gerou Matusalém. Ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, aqui já começa a linhagem que viria Noé. Certo?
o único puro, até Gênesis 6. Gênesis 5, 26, depois gerou Lameque, viveu Matusalém 600 anos, 680 anos, né, e 2 anos, e teve filhos e filhas. Vamos seguir em frente. Tudo isso com a natureza humana, tá? Gênesis 5:30. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 500 anos e teve filhos e filhas. Tudo ligado a uma única linha, a linha de Caim, a linha de Sete e a linha de Adão. É a própria Bíblia que está dizendo isso. Não há texto, contexto ou base para se afirmar qualquer outra coisa. Não há espaço para isso. As pessoas inventam coisas porque elas querem e as pessoas aceitam, né? O homem ama a mentira. O homem ama o mentiroso. O homem ama ser enganado, né? Vamos seguir em frente. Algumas ocorrências de Adão. Adão, homem, certo? Só um minutinho. Porque em Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Né? Vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui na explicação para vocês, tá, gente? Só um minuto. Tá. Também Deus diz: façamos o homem, né? O texto que eu acabei de ler que está aqui na tela, não me perdi não. A explicação é esta mesmo, tá? É porque às vezes a gente adianta demais e, como eu falei, às vezes eu penso muito rápido e minha boca não acompanha a minha mente e eu não consigo colocar tudo no seu lugar, né? Alguma ocorrência de Adão em Gênesis 1:26, Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, né? E tem domínio sobre o peixe, a água do mar, aves do céu, certo? E rasteja na terra. Homem, Adão, tá bom? Vamos seguir em frente. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. O homem, à sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Ponto e vírgula. Homem e mulher os criou. Para mostrar que ambos foram criados à imagem de Deus, tá bom? Mas você percebe que aqui é uma divisão, porque nós sabemos que aqui é simplesmente uma síntese, né? Ele simplesmente reduziu o texto aqui, fazendo ali não compêndio assim, mas algo mais conciso. Porque aqui nós sabemos que lá no Gênesis 2 vai descrever ponto a ponto como isso ocorreu, né? Aqui é somente um resumo. Gênesis 2:5. Não havia nenhuma necessidade, nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o seu Deus não fizera chover também, e não havia homem para lavar o solo. Tá? Aqui, ó, algumas ocorrências de Adão, tá? De homem, natureza humana. Que é a mesma palavra, tá para Adão, de Adão também para a natureza humana, para o homem, para todos os seres viventes, homem, natureza humana, tá? Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus do homem do pó da terra, ele soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão. Gênesis 2:8. Plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, né, o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado, homem, Adão. Observe quantas ocorrências ligadas à mesma coisa. Gênesis 2:15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar. Aqui, ó, homem, Adão. Gênesis 2:16-17. Gênesis 2:16-17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Homem, Adão. Aqui eu já vou entrar numa segunda questão, tá? Só um minutinho, gente, vou dar a explicação. Após o dilúvio, esses anjos tornaram corromper o gênero humano através da semente degenerada de Cã, para gerar uma linhagem corrupta. Antes do dilúvio foi somente a semente de Caim, certo? Mas na verdade nós sabemos que
que a semente de Sete também estava envolvida. Porque isso que eu acabei de afirmar era o conhecimento que havia se apregoando antes. Mas depois, vocês vão assistir no vídeo anterior, que nós sabemos que a semente de Sete também estava corrompida. Ou seja, toda a natureza humana estava corrompida. Né? Mas esta semente aqui, ó, a de Caim, é o que eles gostam de se apegar para dizer que ele era filho de Satanás. Mas o texto bíblico, não há texto bíblico ou base bíblica que afirme isto. Né? Aí depois vem na semente de Cã, que Cã era de Caim por causa de sua esposa, e nós sabemos que isso é tão um rearranjo, né, de um achismo ou de um interpretacionismo sem a base bíblica. Eu trouxe até aqui para poder mostrar para vocês algumas interpretações diferentes daquilo que tem sido afirmado, porque, como eu disse, homens dizem, mas a Bíblia não, certo? Nos textos anteriores já está mais que provado que Caim era filho legítimo de Adão, certo? Agora nós vamos entrar na questão de Cã. Texto na tela. Para a gente continuar aqui. E viu o Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, lá de fora. Gênesis 9, 22. Eu vou trazer vocês para o texto do texto direto bíblico, porque satanistas vão afirmar, aqui está o texto, tá? Que era a mãe que Cã teve relação com sua mãe, porque a tenda era, no texto diz que a tenda era a tenda de sua mãe. Vamos ver se isso está no texto bíblico, se isso é verdade. Gênesis 19, vou ler todo o texto, tá? Gênesis 9. Vamos lá. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, todos sem exceção, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal do campo, tudo que foi dito a Adão, certo? Para eles dominar sobre animais e tudo que é no campo, nos céus e na terra. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar e nas vossas mãos são entregues, assim como foi feito a Adão. Tudo quanto se move, tarará, tarará. Vamos seguir mais em frente aqui. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. A proibição de comer carne com sangue. Porque eu não vou entrar em assunto não, porque eu não quero perder o canal, certo? Nós sabemos que esses vampiros existem até no dia de hoje, mas não vou me aprofundar nisso não, tá? Fica para uma próxima oportunidade se eu tiver condições de trazer de uma outra forma, porque se eu trouxer no YouTube eu sei que eu vou perder meu canal. Há muitas coisas a serem ditas que não é possível se dizer no canal do YouTube. Certamente requererei de vós o sangue, tarará, tarará, da vossa mão, animal. Seguir em frente onde nos interessa, vamos achar o texto específico, tá? Quem derramar o sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque Deus o fez o homem conforme a sua imagem. E aqui entram muitos satanistas, ou hereges, tá? Eu vou parar mais de falar de satanistas, porque existem pessoas que são hereges e gostam de corromper o texto bíblico, dizendo que Deus não tem imagem. Gente, existe texto bíblico que diz que não maltrateis os pequenininhos, porque os seus anjos estão diante de Deus, constantemente vendo a sua face. Por que dizem que Deus não tem imagem? O homem foi feito à imagem de Deus, não foi Deus que tomou a imagem humana. O homem foi feito à imagem de Deus. Outro texto diz que Jesus falando, quem vê a mim vê ao Pai, porque o Pai tem uma imagem. Tá? O que temos hoje foi concedido por Deus. Ele formou-se primeiramente a si e nos concedeu toda a sua imagem. E ser feito conforme a sua semelhança. Aí ele se liga à pureza. Mas a imagem é algo físico. Tá bom? O Pai tem uma imagem, sim. Quem diz o contrário está se contrapondo ao texto bíblico. Né? Mas vós frutificai e multiplicai-vos, porém povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que te estabeleço na minha aliança convosco, com vossa descendência depois de vós. Aliança com Néfilin não é possível, né? Certo? Nem com seus filhos Gibori, certo? Ou qualquer outro nome que eles receberam depois do dilúvio. E depois eu vou falar sobre a palavra Rafá, que assim como Gibori, ela se refere tanto a homens naturais como a filhos de anjos caídos, certo? A palavra Rafá, ela também se refere a homens naturais, assim também como descendência de anjos caídos, certo? Onde surgiu a palavra Refaim.
né? Para que não fique um mal entendido, né? Eu estabeleci entre vós, tá? E com todas as almas viventes que convosco está, e aviso o céu, tarará, tarará. Vamos seguir em frente aqui. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não serás mais destruída toda a terra no dilúvio. Foi uma promessa de Deus, né? E disse Deus: este será um sinal da aliança, porém entre todo vivente, entre mim e convosco, parará, parará, gerações eternas. Aqui fala do arco celeste, tá? Do arco-íris no céu, que hoje ele foi tomado por uma linhagem que vocês sabem aí, né, que tomou para si, mas o arco celeste, o arco-íris pertence a Deus, tá bom? Estabelece que trouxe sobre toda a terra e apacentará o arco da nuvem, tarará, isso não é o que interessa. E então me lembrarei da minha aliança, né, da minha aliança que está entre mim e ti, entre vós e entre toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais o dilúvio para destruir toda a carne. Promessa de Deus. E ele não fez, certo? Arco da aliança, porém a lembrança eterna, todavia vivente, tarará, e disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e ti, entre mim e ti, né? Entre toda a carne e que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram, os filhos de Noé, todos os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. Aqui deixa bem claro que Cã também era filho de Noé, certo? Sem exceção. E não há texto bíblico que diz que Noé teve mais de uma esposa. Cã, que é pai de Canaã. Quando diz Cã é pai de Canaã, como eu falei, existem alguns pregadores que também têm essa teologia, essa outra linha teológica, que diz que quem atentou contra Noé não foi Cã, e sim Canaã, porque foi ou seja, quem pecou foi Cã, mas quem foi amaldiçoado foi Canaã. Algumas pessoas entendem que perdão pessoal, garganta seca novamente. Algumas pessoas acreditam que então quem foi que pecou contra Noé foi Canaã e não Cã, mas é só uma linhagem teológica, tá? Não tem muita base bíblica isso não. E esses três foram os filhos de Noé, e desses povoou toda a terra. E começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu o vinho, e se embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Onde está a tenda de sua mulher aqui? No meio de sua tenda. Tá bom? Na tenda dele mesmo. Então você percebe que as mentiras começam a cair. E viu Cão, ou seja, não foi em Canaã, pai de Canaã. O próprio texto está dizendo: e viu Cã, pai de Canaã, nudez seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos lá fora, né? Agora nós voltamos ao texto na tela, porque nós sabemos que ver a nudez aqui não é uma questão só de olhar, né? Porque não seria um pecado tão simples só olhar a nudez o suficiente para uma maldição tão pesada, né? Vamos seguir aqui. Não descobrirá a nudez de seu pai, né? Ou seja, como eu disse, só ver a nudez não seria um fator tão decisivo para uma maldição tão pesada. Aqui nós vamos entender o que significa ver a nudez, tá? Ou descobrir a nudez. Não descobrirá a nudez de seu pai. Deixa-me ver se tem alguma coisa aqui para me afirmar a respeito disso. A nudez de seu pai. Tá. Vamos fazer uma análise bíblica. Na leitura normal, o texto não percebemos a gravidade do fato de Cã ter visto a seu pai nu. O texto é este: não existe maiores explicações, nem se cogita que Cã tenha promovido práticas homossexuais, até com seu pai. Calma. São especulações que os estudiosos fazem no texto bíblico. Entretanto, o episódio narra uma consequência muito árdua, a dura punição a Cã, que nos leva a pensar sobre o que aconteceu a Noé, pai de Cã. Entretanto, a sua embriaguez, né? Seu filho Cã teria se aproveitado da situação para fazer algo abominável? Uma pergunta. Podemos perguntar: o que significa ver a nudez? Quando Moisés se refere às leis do pecado sexuais em Levíticos, usa o mesmo termo, né, de Gênesis para nudez. Vejamos pelo menos dois textos para sabermos o que significa ver a nudez ou descobrir a nudez de alguém, tá? No pensamento de Moisés. Aí o texto está na tela, a gente vai acompanhar a partir daqui. Não descobrirá a nudez de teu pai, né, e de tua mãe,
ela é tua mãe, não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. Levíticos 18, 7 a 8. E quando um homem toma a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a sua nudez, a nudez dela na verdade, e ela a sua torpeza portanto serão extirpados aos olhos dos filhos de seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Levíticos 20, 17. Certo? Texto na tela. Deixa eu ver se é este mesmo. Da leitura destes dois textos, podemos interpretar que o verbo ver ou descobrir a nudez é mais do que simplesmente observar com os olhos alguém nu. A expressão indica contato íntimo ou mesmo relações sexuais. Assim, provavelmente, o que Cã fez foi mais do que ver a nudez, ver seu pai nu. Talvez, para não constranger o leitor, a expressão do texto é mais sutil. Pela conclusão do episódio, podemos imaginar que o fato é mais grave do que parece, né? Cã acaba de merecer uma punição mais dura pela ação cometida. Temos conhecimento de que a linhagem de Cã, os cananitas, perpetuaram a prática homossexual, né? E aqui não estou me voltando contra homossexuais, não é isso, tá? Mas nós sabemos que os cananitas, os cananeus, que depois geraram Sodoma e Gomorra, eles tinham essas práticas, né? E esse foi o motivo da destruição daquelas cidades. E além de ter relações com anjos caídos, né? E no mais, e mais tarde, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa das perversões, dentre elas destas mesmas naturezas, né? Desta mesma natureza. O episódio de Ló e os anjos no episódio de Ló e os anjos e os homens de Sodoma e Gomorra, narrado em Gênesis 19, mostra que os cananitas queriam cometer atos homossexuais com os anjos que foram visitar a cidade e só não fizeram porque foram impedidos pelo poder de Deus. Ao falar do pecado de Cã, se enfatiza a impiedade, a vileza de seu caráter, e estas características de maldade se perpetuaram em Canaã. E sua posteridade, cujo delito contínuo lhes trouxe o juízo de Deus. Não supomos que ver a nudez de alguém ou ver o seu pai nu seria tão abominável para ser descrito como lemos, né, no texto bíblico. E como foi mencionado, os descendentes de Cã realmente foram punidos por suas práticas homossexuais, vamos assim dizer. O texto está na tela, vamos seguir aqui. Descobrir a nudez, né? Galá, no texto da sua raiz em hebraico, né? Descobrir, remover, tá? Ou seja, pode ter descoberto seu pai ou removeu, né, a capa que estava sobre ele. Mas o texto também diz que ele se colocou nu, mas não sabemos depois, quando ele caiu lá, ele se cobriu. Ver a nudez Raá, né? Em hebraico, ver, examinar, inspecionar, receber, considerar, ver, perceber, ver, ter visão, examinar, considerar, tomar. Aqui já está, né, o texto específico que significa descobrir e ver a nudez. Conclusão 1. Deixe-me ver se é este mesmo. Este mesmo. O texto já está na tela, então a gente não vai mudar muita coisa aqui. Conclusão 1. Neste caso, gente, aqui é um caso clássico de Rapax Leguminorum, tá? É um texto que aparece uma vez só na Bíblia e fica difícil de você definir porque ele não dá muita especificação. Ele não é muito claro, não é muito conciso, tá? Ele deixa meio ali que subentendido, né? Conclusão 1. Houve uma maldição para Cã, mas não há uma maldição para sua mãe. Supondo que houve um incesto consentido, caso contrário, suposto que houvesse um incesto consentido, ou seja, que se sua mãe consentiu de ter relação com seu filho, haveria uma maldição para ela também, certo? Seria um incesto consentido. Mas não houve uma maldição para sua mãe. Ela nem é citada, nem o nome dela a gente sabe, na verdade, no texto. Ela poucas vezes é citada no texto, certo? Supondo que, caso contrário, seria estupro. Se houvesse ocorrido o estupro,
ela teria sido citada de alguma forma no texto ou contexto, certo? Isso não ocorre. Conclusão 2. Na pergunta sobre a veracidade do pecado de Cã contra o seu pai, muitos teólogos assim interpretam, deixando claro que não foi um simples olhar, mas um olhar segundo as escrituras que se entende manter relação sexual, certo? Por isso também a maldição do pai para a ação descabida do seu filho Cã. Do estudo deste texto, ao ver a nudez direta ou descobrir a nudez direta, são ações sutilmente diferentes, tá? A depender do contexto, porque no texto apresentados, o descobrir a nudez envolve uma terceira pessoa, como a gente já viu no texto original. Já ver a nudez de alguém é uma ação direta. Logo, a narrativa nesse episódio não interpretamos apenas como ver a nudez, mas está incluída a prática homossexuais de Cã. Vocês entenderam aqui que é uma base, gente, para nada do que vocês têm apresentado? Ou seja, o que eu quis apresentar para vocês aqui? Não há base bíblica nenhuma para continuar se afirmando que Caim era filho de Satanás, certo? E nem por isso Cã era filho de descendente de Caim, e por isso ele continua a descendência de gigantes na terra. Quando eu for falar no próximo vídeo, quando eu for falar dos gigantes, vocês vão entender que os anjos caídos estiveram antes do dilúvio, eles voltaram a corromper a humanidade depois do dilúvio. Foi por isso que a linhagem de gigantes continuou na terra, porque gigante algum passou, o filho de Néfilim algum passou pelo dilúvio, tá? Todos vieram de Adão, todos são descendência de Adão, e não há base bíblica para interpretacionismo. Ou seja, assim como Caim era filho de Adão, Cã também era descendente de Adão. Porque os filhos assim como Noé e seus filhos passaram puros pelo dilúvio, certo? A natureza humana foi corrompida pelos anjos caídos. Não por Satanás diretamente, nem pelos seus anjos lançados, mas pelos anjos que vieram depois à terra, os sentinelas, para ter relações com as mulheres, porque abandonaram os céus e a sua natureza angelical, tornando-se naturezas caídas. Mas como eles possuem um espírito e alma, tá? Diretos a eles, tá? Porque isso foi dado a eles, como eu falei, centelha divina, Deus em todos, eles estavam impostos seus espíritos e desceram à terra para produzir abominações. Gente, a Bíblia diz, homens dizem outras coisas, ou seja, homens estão dizendo coisas que a Bíblia não diz. Homens dizem, a Bíblia não. Tá bom? Então vamos entender aqui. Caim está na genealogia de Adão por suas filhas, certo? E depois disso, tudo que se procede, não há texto bíblico algum que dê base para dizer que Caim era filho de Satanás e que Cã era filho de Satanás pela descendência de Caim. Vamos observar o que a Bíblia está dizendo, porque o que está por trás de todas essas afirmações é algo muito, muito satânico, tá? É desconstruir a Deus, como eu falei. Tem outros livros, depois quando for entregar para vocês este livro que eu estou pregando, eu vou perguntar para vocês se vocês querem que eu coloque esses outros livros lá, tá? O Zohar, eu já falei que vou colocar, mas também tem o livro do Telema, né? Que eu também não li. Mas aí se vocês quiserem se inteirar do assunto, eu vou deixar disponível para vocês. Eu vou perguntar se vocês querem que eu deixe lá, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero não ter sido confuso, porque como eu falei, quando a gente vai pregar a palavra, se levanta muitas coisas contra nós, tá? A perseguição é grande, a opressão satânica é muito grande. Então as coisas, a gente começa a fazer as coisas e a gente sente um peso muito forte sobre nós. E eu estou passando por perseguições espirituais, tá? Então eu vou deixar aqui essa palavra com vocês. Se puderem, orem por mim, tá bom? Desejando que o nosso Senhor esteja convosco até os dias em que Ele vier buscar a sua igreja, tá? Como sempre, a paz, a comunhão, a consolação do Santo Espírito seja convosco até que o Pai venha nos buscar.
Mais à frente eu vou falar sobre alguns assuntos muito interessantes, tá? Por que Deus ainda está como Jesus ainda está como homem. Tem um vídeo aí que de um irmão, que isso não é meu, não foi eu que descobri, tá? Tem uns textos aí falando que Jesus ele podia mudar a sua aparência. Eu vou estar falando sobre isso também mais à frente, tá? Vai ser bem interessante. Por enquanto é só, fique com Deus, até o próximo vídeo. Como sempre, tchau, tchau.